Então, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e acompanhem comigo a aula até o final, tá certo? Deixa eu colocar aqui o conteúdo para vocês. A nossa aula de hoje, pessoal, traz como temática, né, o conteúdo sobre regência verbal. Esse conteúdo ele é muito importante, tá certo? E ele vai ajudar muito vocês em relação ao uso da crase. Então vamos lá, a regra geral. A regra geral, pessoal, diz que nas orações temos elementos que são chamados de regentes, tá? Que é os elementos que pedem complemento. E nós temos os elementos que são chamados de regidos, aqueles que completam o sentido do primeiro, tá? Se o primeiro pede complemento, o regido ele vai completar o sentido desse primeiro, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo para vocês, opa, passei demais. Aqui eu coloquei nessa fila, na verdade, termos regentes e na outra, na segunda coluna, termos regidos, certo? Então prestem atenção. Quando eu falo simplesmente amo, qual seria a pergunta óbvia para esse verbo? Úrsula, você ama quem? Aí sim, porque o verbo amar, ele exige complemento, tá certo? Então, se eu amo algo ou alguém. Aqui eu coloquei como complemento do verbo amar, chocolate. Amo chocolate. Percebam que aqui eu tenho um termo regido, aquele que completa o sentido do termo regente. O regente, o que pede complemento. Que no caso é o verbo amar. Próximo verbo, pensa. Quem pensa, pensa em algo ou em alguém. Tá certo? Então, aqui eu penso em você. Em você, percebam que é o termo regido, porque completa o sentido do termo regente, que é o verbo pensar. E esse verbo, ele exige a preposição em. Quem pensa, pensa em algo, pensa em alguém. Agora, comprei. Comprei o quê? Um tênis. Percebam que um tênis completa o sentido do verbo comprar. Portanto, eu tenho aqui o termo regido. E aqui eu tenho o termo regente. Tá certo? Aquele que pede complemento. Pessoal, os verbos amar e comprar são verbos que não exigem preposição. Como vocês perceberam aqui, quem ama, ama alguém ou ama algo. Alguém e algo não é preposição. Portanto, o complemento do verbo não vai ter preposição. Porque quando eu faço a pergunta ao verbo, se na minha pergunta, a minha pergunta vier preposição, quer dizer que o complemento vai ter. Mas se na minha pergunta que eu faço ao verbo não tiver preposição, quer dizer que o complemento também não vai ter. Tá certo? Então, aqui também, quem compra, compra algo. Algo não é preposição, quer dizer que o meu complemento não vai ter preposição, ok? Mas quem pensa, pensa em. Então, esse verbo, ele exige essa preposição. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês melhor o que é regência verbal, tá? Regência verbal é a relação entre os verbos e seus complementos. É essa relação que a gente viu, tá? Quando o verbo ele exige um complemento e que tipo de complemento eu vou ter? Se eu vou ter um complemento que não tem preposição ou um complemento que tenha preposição, é essa relação. Isso se chama regência verbal. E os verbos significativos, os verbos de ação, mais conhecidos dessa forma, né? Verbos de ação, aqueles que pedem complementos, eles podem ser, pessoal, transitivos ou intransitivos. Os verbos transitivos, pessoal, são aqueles que sozinhos não fazem sentido. Eles dependem de um complemento para que eles tenham sentido completo. Já os verbos intransitivos são aqueles que não exigem complemento, tá?
quê? Porque eles mesmos se bastam, tá certo? Eles mesmos trazem o próprio sentido. Mas isso não quer dizer que eles estejam impossibilitados de vir um complemento, tá, ao lado deles. Nós iremos entender isso mais na frente. A relação entre o regente e o regido, ou seja, o verbo e os seus complementos, dependendo do sentido que o termo regente esteja na oração, o regido pode começar com preposição ou não, como foi o que a gente viu, tá certo? Resumindo, a regência verbal ela se preocupa com o tipo de complemento que o verbo, que é o termo regente, que pede complemento, ela se preocupa com o tipo de complemento que esse verbo exige, tá certo? É um complemento com preposição? E que tipo de preposição esse verbo pede? Ou é um complemento que não tem preposição? Então, ela se preocupa com isso. Então, esse conteúdo ele é, assim, importantíssimo, tá? Principalmente para vocês saberem quando que vai ter crase ou não. Por quê? Porque você vai conseguir perceber que tipo de complemento o verbo pede, tá? Esse complemento, o verbo, na verdade, vai exigir um complemento que tenha preposição. E que tipo de preposição? É a preposição a, aquela que junto com o artigo a forma a crase? Então, esse conteúdo é muito importante, principalmente para vocês saberem quando que vão utilizar a crase ou não. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe o verbo assistir para a gente analisar. Por quê? Porque esse verbo, as pessoas costumam errar muito a regência verbal desse verbo. A relação desse verbo com os seus complementos. Por quê? Porque esse verbo, ele não tem apenas um sentido. Ele pode trazer mais de um sentido, tá? E dependendo do sentido que ele vai trazer, ele vai ter um tipo de complemento. Vamos lá para o primeiro sentido desse verbo. O verbo assistir, no sentido de presenciar, de ver algo, ele vai exigir a preposição a, ok? Porque quem assiste, assiste a algo, tá certo? Não assiste algo, assiste a algo, ok? Aí, nesse exemplo, nós temos, assistimos ao desenvolvimento da tecnologia. Percebam que aqui está no sentido de presenciar o desenvolvimento, não é verdade? Então, quem assiste, assiste a algo, por isso que eu tenho aqui a preposição a, e aqui eu tenho o, por quê? Porque a palavra desenvolvimento é masculina, ela aceita artigo masculino, tá certo? Então, aí houve uma fusão da preposição a com o artigo o masculino e ficou ao, tá certo? Então, aqui eu tenho o verbo assistir, que é o termo regente, o que pede o complemento, e esse complemento que completa o sentido do verbo é o termo regido. Como esse complemento ele vem iniciado por preposição, eu vou ter um complemento que se chama objeto indireto. Tudo bem até aí? Vamos seguir para o próximo sentido do verbo assistir. Vocês sabiam que o verbo assistir, ele também pode vir no sentido de socorrer e ajudar. Nesse caso, quando ele vier nesse sentido, gente, esse verbo não vai exigir preposição nenhuma, tudo bem? Os enfermeiros assistiam os doentes, ou seja, os enfermeiros socorriam quem? Os doentes. Olha a pergunta, socorriam quem? A minha pergunta não tem preposição, quer dizer que o complemento também não vai ter. O verbo assistir nesse sentido não vai ter não vai exigir nenhuma preposição. Úrsula, e agora? Eu tenho o verbo assistir, que é o regente, aquele que pede complemento, ok? E aqui eu tenho um termo regido que completa o sentido do verbo. Tudo bem até aí? Mas que tipo de complemento eu vou ter agora se a preposição não faz mais parte desse complemento? Eu vou ter um objeto direto. O mesmo verbo, nesse caso, ele possui sentidos diferentes. Então, dependendo do sentido, pessoal, que o verbo vai trazer na oração,
eu vou saber que tipo de complemento eu vou ter, tá certo? Se é um complemento com preposição ou sem preposição. Então, vamos para os verbos chegar e ir. Outros verbos que as pessoas confundem demais, que erram demais. Gente, a norma padrão, tá? A gramática diz que o uso desses verbos, aliás, a norma padrão, né, recomenda o uso da preposição a para introduzir o adjunto adverbial de lugar desses dois verbos intransitivos. Então, a gramática diz que esses verbos, eles são intransitivos, tá certo? Aqueles verbos que não precisam de complemento, que neles mesmos possuem o próprio sentido. Ok, mas nada impede que possa vir um adjunto adverbial ao lado desse verbo para complementá-lo, para trazer uma informação a mais, tudo bem? E aí o adjunto adverbial vai ser o tipo de complemento dos verbos intransitivos, tá certo? Gente, então, esses verbos exigem essa preposição, tá? A preposição a, para introduzir o adjunto adverbial. Vamos ver os seguintes exemplos. Meus amigos chegaram ao sítio. Pessoal, quem chega, chega a algum lugar, não é verdade? Então, esse verbo, olha o verbo chegar, exige a preposição a. E aqui nós temos um o, por conta que a palavra sítio é masculina e aceita artigo masculino. Aqui houve uma fusão, novamente, da preposição com o artigo, que ficou ao. Tá certo? Gente, aqui eu tenho o termo regente, tá? Porque ele está regendo o adjunto adverbial de lugar, sítio. Muitas pessoas dizem assim, meus amigos chegaram no sítio. Quer dizer que eles chegaram montados em cima do sítio? Não, porque o sítio não é nem um animal de transporte. Na verdade, eles chegaram até lá. E não no sítio. E sim ao sítio. Tudo bem? Então, essa é a forma correta, tá? Essa é a forma correta do tipo de complemento que esse verbo exige. Então, vamos lá. Exemplo 4. Na semana passada, fomos à praia. Gente, aqui, esse verbo, fomos, é uma conjugação, tá? Uma flexão do verbo ir. É porque o verbo ir, ele é irregular, portanto, não vai ter a mesma forma, tá? Mas ele pertence ao verbo ir, certo? Pessoal, então, na semana passada fomos à praia, porque quem vai a algum lugar. O verbo ir exige a preposição a. E aqui nós temos frase, ela belíssima. Por quê? Porque nós temos a palavra praia, que é uma palavra feminina, aceita o artigo a, né? Quando eu falo, eu digo a praia e não o praia. Então, essa palavra é feminina, aceita artigo a. E esse verbo, ele exige a preposição a, porque quem vai a algum lugar. Houve uma fusão, crase nela. Aqui eu tenho o verbo, o termo regente, que rege, né, o adjunto adverbial de lugar praia, que é o termo regido, tá certo? Aquele que complementa o sentido do termo regente, certo? Os dois são adjuntos adverbiais de lugar, porque se refere, né, ao lugar, sítio, praia, ok? Nós temos os verbos esquecer e lembrar. Pessoal, esses verbos também são muito perigosos, a utilização deles. Então, prestem atenção. Esses verbos, gente, eles aceitam as seguintes construções, tá? Vamos lá. Quem esquece, esquece algo. E quem lembra, lembra algo. Tá vendo? Vocês estão vendo que esses verbos aqui, eles pedem um complemento que seja um objeto direto. Por quê? Porque algo não é uma preposição, tá certo? Então, vamos ver aqui nos seguintes exemplos. Esqueci algo. O quê? O nome daquele cantor. Então, aqui eu tenho um complemento direto, um objeto direto, porque o verbo não exigiu preposição. Lembrei algo. O quê?
as respostas na prova. Aqui, novamente, o verbo lembrar agora, ele pede um complemento direto, um objeto direto, porque não tem preposição, certo? Nesses casos. Agora, nas outras construções, com esses dois verbos. Gente, quando esses verbos vierem acompanhados de pronomes oblíquos, ser, me, nos, ele vai exigir essa preposição aqui, a preposição de. Então, vejamos. Ele, se, olha o pronome oblíquo, se esqueceu de quê? Do livro. Agora o verbo exigiu preposição. Nós nos lembramos do seu nome. Olha aqui, nós nos, olha nos aqui, pronome oblíquo. Lembramos de quê? Nós nos lembramos de quê? Do seu nome. Aqui é a preposição de, tá certo? Então, gente, agora o verbo esquecer e o verbo lembrar, eles possuem complementos com preposição, que iniciam com preposição. Então, não mais vai ser um objeto direto, agora eu tenho um objeto indireto, no caso do exemplo 7, e tem um objeto indireto no exemplo 8, tá certo? Então, lembrando, quando os verbos esquecer e lembrar, eles vêm sozinhos, não vão exigir preposição. O complemento vai ser direto. Agora, quando esses verbos vierem acompanhados de pronomes oblíquos, ser, menos, vai exigir a preposição de. Porque quem se esquece de algo ou de alguém. E nós nos lembramos de algo. De, tá certo? De que, né? Do seu nome. Então, os verbos obedecer e desobedecer, esses verbos exigem o uso da preposição a, tá certo? Porque quem obedece, obedece a alguém ou a algo. Então, é um verbo que já pode, você pode ficar de orelhas atentas para saber se vai ter crase ou não, porque ele exige essa preposição a. Então, temos aqui no exemplo 9, os jogadores devem obedecer a quê? Ao regulamento do campeonato. Percebam que aqui eu tenho a preposição a. E tem um artigo o masculino, por quê? Porque a palavra aqui, regulamento, é uma palavra masculina que aceita artigo masculino. Então, aqui alguma fusão da preposição a com o artigo o, ficou ao. Aqui eu tenho um verbo, que é o termo regente, que pede complemento. E aqui eu tenho um complemento do verbo obedecer, que é o termo regido. E como ele inicia com preposição, eu sei que eu tenho um objeto indireto. Tudo bem? Vamos seguir. Verbos pagar e perdoar. Dois verbos também que as pessoas confundem demais na hora de escrever o seu complemento. Quando o complemento desses verbos é uma pessoa, tá? O objeto, ele é indireto. Tá certo, gente? Então, o turista pagou a corrida ao taxista. Gente, percebam que aqui eu tenho o verbo pagar, tá certo? O termo regente, pede complemento. Então, quem paga, paga algo, paga o conteúdo, vamos dizer assim, a alguém. Então, aqui o verbo ele exigiu dois complementos, tá certo? Mas quando se referir, o complemento se referir a uma pessoa, o objeto é indireto. Sabemos que nesse complemento indireto vai ter uma preposição. Então, vamos lá. Pagou o quê? Cadê o conteúdo? O que pagou? A corrida. Aqui eu tenho um objeto direto, porque aqui não é uma preposição, tá certo, gente? Olha a pergunta que eu fiz ao verbo. Pagou o quê? O é um artigo, portanto, se na minha pergunta não tem preposição, quer dizer que o complemento também não vai ter. Agora, pagou a quem a corrida? A quem? Olha o a preposição. E aqui houve uma fusão, tá certo? Porque a fusão da preposição a com o artigo o ao, tá certo? Opa, passei demais. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, tá certo? Porque aqui é um complemento que tem uma preposição, tá certo? Então, Márcio perdoou a dívida a Maria. Gente, perdoou a mesma coisa. Vamos fazer a pergunta. Perdoou o quê? A dívida.
Aqui eu tenho um objeto direto, porque na minha pergunta que eu fiz não tinha preposição. Perdoou o quê? Cadê o conteúdo que ele perdoou? O assunto, né? A dívida. Então, a quem ele perdoou essa dívida? A quem? A Maria. Tá certo? Aqui eu tenho um objeto indireto, porque aqui o verbo ele exigiu a preposição a. Perdoou a dívida a quem? A Maria. Gente, perceba que aqui eu coloquei crase, tá certo? Mas você poderia colocar ou não a crase. Por quê? Lembrando que antes de nomes femininos, tá certo? Nomes próprios, na verdade, nomes próprios femininos, a crase é facultativa. Você pode colocar ou não, tá certo? Então, aqui eu tenho um objeto indireto, aqui eu tenho um objeto direto, tá certo? Então, vamos seguir. O verbo preferir, outro verbo que as pessoas erram demais. Então, é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele exige dois complementos, um objeto direto e outro indireto, tá certo? O jovem preferia o rap ao samba. Então, ele preferia isso a isso, tá certo? E não, as pessoas costumam muito colocar da seguinte forma: o jovem preferia o rap do que o samba. Não é do que quem prefere, prefere algo a algo. Quer dizer o quê? Que o verbo preferir, ele exige a preposição a, e não do que, tá certo? Esqueçam esse do que, não é prefere isso do que isso. Prefere isso a isso, tá certo? Então, gente, vamos fazer a primeira perguntinha ao verbo. O jovem preferia o quê? O rap. Aqui eu não tenho preposição. Ok, meu primeiro complemento é um objeto direto. Ele preferia isso a quê? Olha o a na minha pergunta. A quê? A preposição a aqui ao samba. Então, eu tenho a preposição, gente, eu tenho o artigo ou. Houve aqui uma fusão, ficou ao, porque samba é masculino, né? Eu digo o samba. Então, aqui eu tenho o meu objeto indireto, por conta do início, esse complemento é introduzido por uma preposição. Aqui, novamente, eu tenho o verbo, que é o termo regente, o que pede complemento. Aqui são os termos regidos. Opa, passei muito. Eu tenho os termos regidos. Deixa eu colocar um S, porque são dois complementos. Deixa eu ver se o outro é correto, ok? Então, aqui eu quero ver se vocês realmente aprenderam, tá certo? Eu queria que vocês completassem todas essas questões